Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? Quando você aduba, para que todo aquele potencial que há na semente se desenvolva e aquela semente possa tornar-se a árvore que potencialmente existe ali dentro. A mesma coisa é a liberdade. Poder dizer, hoje livre sou, é você assumir que você está num processo de libertação da própria liberdade. Porque só quem se possui se oferece. Só o livre, de fato, mas pode é um exercício, experimentar isso. Essa liberdade talvez seja o que mais me encanta na vida, porque às vezes eu me vejo prisioneira de sentimentos tão infantis. Ciúme, comparação. Cada vez mais, o movimento da vida me levando a compreender a partir da minha experiência e da experiência de vejo quem vivendo ao meu lado, que a verdadeira experiência de Deus, ela nos posiciona num contexto de maturidade que nos livra de todos os pesos e as amarras que o infantilismo nos coloca. E às vezes a gente não entende que das realidades baixas, digamos, da nossa vida, das paixões da alma, elas precisam ser dominadas de cima para baixo e não de baixo para cima. Então, são exercícios mesmo. É um exercício espiritual, o levantar a ponte do castelo interior e, ok, vamos conhecer quais são esses fulanos que me habitam, né? Que muitas vezes o nosso amor, ao invés de proteger, ele desprotege, porque ele infantiliza. Ele é muitas vezes marcado por faltar realidade, né, no amor. É igual a pessoa que está apaixonada, né? Ela não consegue ver a realidade. Uma mente apaixonada, uma mente que está muito envolvida com uma outra pessoa que acabou de chegar, é um perigo. É um perigo tomar decisões erradas. A paixão cega. Gosto sempre dessa diferenciação, né? A paixão é a antessala do amor. A gente só pode dizer que ama depois de ter apagado todos os fogos incendiários da paixão, porque eles são perigosos. E se dá o direito de não gostar, Fábio. A gente tem o direito de não gostar. Gostar é uma coisa, amar é outra. Eu posso me simpatizar com você profundamente. E a gente tem uma conexão deliciosa. Mas eu não sou obrigada a te amar, porque eu não escolhi te amar. Amar é uma escolha. E às vezes no nosso dia a dia a gente não sabe essa diferença e nem se dá o direito de não gostar de alguém. Assim, se o fulano está lá quase morrendo e precisa da minha ajuda, eu vou lá, eu sou cristã, eu sirvo ao Cristo. Mas eu não preciso comer pipoca para o cinema com a pessoa. Claro, você tem um limite que você pode estabelecer, né? Para com carinho. O amor comporta o respeito, é isso que você está dizendo. Isso. Eu não vou te prejudicar, eu não vou te boicotar, mas por outro lado eu também não tenho a obrigação de conviver, de estabelecer esse vínculo diário, de trocar o telefone, né? E às vezes as pessoas confundem muito, elas são muito... É uma imaturidade mesmo na compreensão do cristianismo. Nossa, quantas vezes já sofri por essas imaturidades, já fui imatura tanto, oh meu Deus, tanto, que hoje já me é mais fácil compreender quando alguém é imaturo comigo. Às vezes eu encontro pessoas absolutamente à margem da experiência cristã, ainda pautada nas obrigações, sufocadas pelas obrigações que por acaso existem dentro do cristianismo. Ver, né?
E às vezes eu encontro algumas pessoas tão livres, mas tão livres, que já encontraram, me parece que o que há de mais profundo do cristianismo. Você falou dessas etapas que a gente precisa mergulhar para chegar ao que há de mais indomável em nós. E o cristianismo é um movimento justamente que passa por essa conquista do que é indomável, para depois você viver a liberdade de ser quem você é. Disciplina é a palavra de hoje. Nós estamos cada vez mais mergulhados num contexto que nos desobriga da disciplina, e isso é muito triste. É muito triste quando nós identificamos que os nossos filhos estão ficando estranhos, eles estão ficando estranhos a qualquer tipo de sacrifício. Porque a vida tem de ser assim, a vida nós temos que facilitar. Tudo bem, as facilidades de hoje, elas são muito boas, mas elas não podem retirar de nós a oportunidade de vivermos a ascese e a disciplina que faz com que todo homem, toda mulher encontre esse equilíbrio, esse amadurecimento. Como o mundo de hoje nos estimula para fora o tempo todo, como vida interior tem sido difícil, né? Nos dias de hoje. É um trabalho custoso. Meu terapeuta sempre dizia, a gente acha que a vida interior vem de graça, vem no pacote da vida, né? Eu nasci, então eu já tenho tudo internamente instalado, né? É como se eu tivesse vários programas para rodar, mas eu preciso entender como é que eles funcionam. E realmente, deixar de falar ou estar distante das pessoas ainda não é estar só. Ainda não é estar silencioso por dentro. Às vezes a gente acha que nós não temos domínio sobre o pensamento. Sim, a gente tem domínio sobre o pensamento. O pensamento precisa ser educado em alto nível. A gente precisa elevar o nível do pensamento com bom conteúdo. Ai, minha cabeça anda cheia de besteira. Se para a vida intelectual você precisa educar o pensamento através da concentração, a vida espiritual não é diferente, né? É que às vezes a gente reza pedindo a Deus, tira isso da minha cabeça. E aí Nosso Senhor às vezes nos proporciona um filme bom, um livro bom, uma música boa para educar e canalizar o pensamento, e a gente fica brigando numa ignorância interior de como se lida com isso. E na verdade a gente precisa viver aquela realidade de superior domina inferior, né? Então eu tenho lá meus instintos, minhas emoções, meus sentimentos que já são mais conscientes, meus pensamentos, minhas vontades, que são as decisões baseadas no meu pensamento, e aí vem o espírito. Ou posso até colocar aqui vontade e pensamento. Não há ninguém, nem nada que possa escravizar uma mentalidade de alguém que realmente quer ser livre. É igual naquele filme, Um Sonho de Liberdade, quando aquele homem passou tantos dias na solitária, preso ali. Quando ele saiu de lá, perguntaram, como é que você suportou ficar lá? Ele falou, foi tranquilo. Eu ouvi música o tempo todo. Aí o outro disse, mas como? Lá nem música existe? Elas estão todas na minha cabeça. É aqui. É na cabeça que a gente é libertado. É por isso que é aqui que Deus acontece. Quando Deus entra na minha mentalidade, quando Deus modifica o meu jeito de olhar para mim, o meu jeito de olhar para o mundo, Ele vai modificar naturalmente o meu jeito de olhar para aqueles que estão ao meu lado. Ele vai modificar o jeito como eu olho para as minhas restrições, para as minhas perdas. E aí, outro destino não há a ser buscado, a ser conquistado, a ser experimentado. Às vezes nós ficamos muito medrosos, nós temos muito receio de dizer para o outro que o outro está sendo excessivo. Às vezes nós temos, e na hora que você vai fazer isso, você faz do jeito errado. A palavra certa, quando é dita no momento certo, e o outro acatando também, porque você também não tem a obrigação de ficar falando a vida inteira aquilo que você já disse uma vez, e a obrigação é ele acatar, porque a vida é dele. A partir do momento que você identifica que no seu território você quer estabelecer esse limite, é direito seu, e o outro tem que acatar sim. E a partir do momento que a gente lida com um pouco mais de verdade, a gente dá a oportunidade ao crescimento do relacionamento. Às vezes a gente sofre demais, porque a gente não sabe ser honestos. E é difícil mesmo. Eu sei que não é fácil você estabelecer os limites do território, não é?
Às vezes o outro invade demais. É engraçado, né? A gente que é público, o tempo todo a pessoa tenta invadir meu território. A pessoa dá palpite no meu óculos, gente. Faz com carinho? Pode ser. Eu vou usar o óculos que eu quero. Eu vou usar a roupa que eu quero, não é verdade? Você já ouviu isso? Às vezes a pessoa se sente no direito de passar um e-mail longo para você, dizendo que você não deve usar aquilo. Me desculpe. O outro dá palpite demais na sua vida, você sofre isso. Eu sei que você sofre. Eu não estou falando de uma coisa que é privilégio meu, não. As pessoas têm que entenderem que até na comunicação escrita, no e-mail ou na palavra, na carta, tem limite. Que o outro só pode ultrapassar se você deu a ela esse direito. Existem intimidades que isso é questão de educação, que nós precisamos retomar. As pessoas estão muito deselegantes, como diz Anna Engelberg. Que deselegância, é verdade. Nós somos deselegantes demais quando nós damos palpite naquilo que a gente não foi chamado. Os relacionamentos, muitas vezes, dentro da nossa casa, entre os amigos, são assim. As pessoas estão invasivas demais. Nós estamos numa época em que a comunicação é fácil. No Twitter você entra, você fala o que você quiser, você dá palpite no que você quiser, você fala com aquela pessoa. Agora, cuidado, porque as regras da elegância, do bom senso e da intimidade valem para toda e qualquer forma de comunicação. É interessante que a gente tenha o cuidado de saber o que eu vou dizer para aquela pessoa. Eu tenho direito? Ela me deu liberdade para isso? Será que eu estou sendo coerente com o tanto de intimidade que eu tenho com ela? Será que eu estou agindo a partir do meu lugar? Será que eu tenho compreensão do lugar que eu ocupo na vida dessa pessoa para eu dizer o que eu vou dizer? Você sabe? E às vezes o contrário também acontece. Às vezes você tem toda a intimidade com aquela pessoa, você é irmão dela, você é amigo íntimo e você não tem coragem de ultrapassar o território que é direito seu ultrapassar porque você tem intimidade. Então, ultimamente, os nossos relacionamentos estão tão pouco qualificados porque nós erramos dos dois lados. Ou a gente erra porque a gente ultrapassa e fala o que não é direito a gente dizer, porque o outro não me pediu opinião e nem tampouco me deu liberdade, não tem amizade comigo, não tem intimidade comigo para me permitir dizer o que diz, ou porque eu tenho a intimidade com ele, mas não me exerço no papel que eu deveria exercer. Eu não sou com ele honesto o suficiente para apontar nele aquilo que a nossa amizade nos dá direito a apontar. Sabe, minha gente, eu fico pensando que cada vez mais nós precisamos ter cuidado. Os nossos relacionamentos precisam ter qualidade. E eu quero ter relacionamentos de qualidade. Eu quero ter amigos que tenham possibilidade de acessar as minhas questões, as mais difíceis, as mais duras, e ter a oportunidade de dizer alguma coisa a respeito disso. Eu quero ser afrontado, sim, por quem me ama. Eu quero, sim, ter a oportunidade de ser desafiado por quem me conhece, por quem tem intimidade comigo. Você também tem o direito de ter isso. Porque quando nós temos um amigo de verdade, para participar da nossa vida, para interferir do jeito certo, meu amigo, a vida ganha outra qualidade. E a experiência da amizade, do comprometimento, é absolutamente saudável para todos nós que queremos ser melhores, que queremos avançar. Eu desejo isso, né? Que nesse tempo de tanta comunicação, de tanta fala, de tanta gente que diz, a gente possa encontrar alguém que nos diz aquilo que a gente realmente precisa ouvir. Tenho medo de, no meio de tantas palavras, a gente falar e não comunicar com ninguém. Outro dia, só para encerrar, conheci filha de um grande escritor e eu comentei com ela, ela me escreve de vez em quando um e-mail, sempre muito polida, sempre tratando de assuntos que são pertinentes. E uma vez eu
comentei com ela, você escreve pouco, escreve muito bem, mas muito pouco. Ela falou assim, padre, eu tenho um profundo respeito pela palavra. Eu não uso para banalizá-la. Eu acho que isso tem nos faltado, minha gente. O uso da palavra do jeito certo. Eu desejo do fundo do meu coração que a palavra certa, no meio de tantas falas, de tanta gente que fala tanto, você tenha a oportunidade de ouvir uma palavra que possa lhe fazer bem e ao mesmo tempo oferecer a alguém uma palavra que possa mudar, que possa fazer. É interessante que às vezes a vitória nem está pronta, mas quando nós declaramos, é como se a nossa coragem de declarar essa vitória, mesmo que a gente não veja os sinais dela, Deus antecipasse esse processo. Porque a vitória, para acontecer, nós precisamos acolher a graça de Deus e precisamos fazer a nossa parte. E quando nós declaramos a vitória, a nossa mente se programa. É como se ela se permitisse viver aquilo que nós já proclamamos. Porque o estado de fracasso, minha gente, ele tem um poder assolador sobre nós. Quando nós alimentamos, sabe, no dia a dia, você sabe o que eu estou dizendo? Porque isso é muito comum na nossa vida. Quando as coisas começam a dar errado, quando não acontecem de acordo com a nossa expectativa, com aquilo que a gente havia planejado, é natural que a gente se sinta, talvez não fracassados, mas a gente se sinta frustrados. A frustração faz parte da vida humana. Mas a frustração, quando ela não é trabalhada para a gente poder superar, né? Porque é natural que a gente se frustre, mas não é natural que a gente permaneça muito tempo frustrado. A gente já falou aqui tantas vezes da capacidade humana de superação, né? A gente vê tantas pessoas sendo capazes de superar as dificuldades da vida, e a gente se entusiasma a ser capaz também. É a força do testemunho do outro na nossa história. Por isso que é tão bom a gente ouvir o testemunho de alguém que conseguiu, de alguém que passou por dores semelhantes a nossas, e foi além, não ficou parado nelas. Antes de subir ao palco, tive a oportunidade de conhecer a Ângela. A Ângela estava preparando com o filho dela a formatura tão esperada daquele menino. Um menino esportista, atleta, que sempre cuidou da saúde, que sempre cuidou de si mesmo. Naquela manhã, tomando café com a mãe, feliz por ter conseguido vencer a vida, vencer todas as dificuldades que são próprias da vida de um estudante. E naquele dia ele celebraria a sua vitória na faculdade, iria se formar. Mas a vida não permitiu que isso acontecesse. Na hora do almoço, quando Ângela voltou, tomou café com o rapaz, foi ao salão, foi preparar-se também, e quando voltou na hora do almoço, encontrou o filho morto dentro do banheiro. Depois de investigar as causas da morte, uma parada cardíaca com, um infarto fulminante, tão comum nos jovens de hoje, né? Um menino de 24 anos, que às vezes o problema do coração a gente tem e não sabe. A gente, muitas vezes, estamos saudáveis e nos falta uma investigação. O check-upzinho faz bem a todo mundo, a quem tem saúde, sobretudo, também, para a gente poder identificar o que está errado dentro de nós. Infelizmente, não deu tempo de descobrir que alguma coisa estava errada no coração daquele menino. Mas o grande testemunho da Ângela foi justamente me dizer, entre lágrimas, padre, eu sinto muita saudade dele. São 7 meses. Gente, e logo 30 dias depois da morte do filho, morreu também a mãe. Então ela perdeu 2 grandes vínculos. Perdeu o filho, perdeu a mãe. Deixou de ser mãe e deixou de ser filha num espaço de 30 dias. Se a gente for pensar, causas suficientes para que essa mulher pudesse dizer, eu sou uma fracassada, a minha vida não tem mais sentido. E quando ela veio me pedir para rezar por ela, ela não falou nada disso. Ela só me disse que dói demais. E sustentada pela fé que tem na ressurreição, me disse, não tenho nenhuma revolta, padre. Não fico pensando que Deus foi injusto comigo, não, nada disso me ocorre. O que me ocorre é a saudade. Reze por mim, padre.
para que eu seja capaz de tolerar essa saudade, de colocar dentro do meu coração a vida em ordem. Esse testemunho mexeu comigo, mexeu com muita gente que assistia a nossa palestra no domingo. E nunca é tarde, nunca é demais a gente repetir, e nunca é tarde para a gente reviver. O testemunho de uma pessoa que foi capaz de superar a sua perda, que foi capaz de superar o seu fracasso, e que não permitiu que aquele fracasso se instalasse como um proprietário da alma da gente. Porque o que às vezes acontece é isso. Eu sempre gosto de dizer que se todos os dias a gente não faz uma faxina antes de dormir, sabe, uma faxina espiritual mesmo, emocional, afetiva. Se a gente não faz uma limpeza daquilo que nos poluiu, porque todos os dias a vida nos polui. Com aquilo que acontece, com aquilo que a gente vê que aconteceu na vida do outro, porque nós não somos indiferentes. Se você assiste ao noticiário todos os dias de manhã, você já tem motivos para passar um dia lamentando. Se você assiste aos noticiários da noite, você tem motivos para perder o sono. Mas essa é a postura cristã? Será que a nossa indignação que nós devemos ter quando a gente vê uma coisa ruim acontecendo passa em assumir o fracasso que aquele acontecimento nos traz? Não. A indignação não é fracasso. A indignação é a gente se posicionar sabendo que o mundo não tem de ser assim. Não é natural que uma pessoa mate a outra, não é natural que a gente seja injusto, não é natural que a gente vá fazer uma coisa ruim ao outro, como tantas vezes são noticiadas. As notícias, o conteúdo das notícias que nos chegam, estão recheadas de traição, de injustiça, de impunidade, de assassinato, de ódio, roubo. A gente fica indignado porque o mundo não tem de ser assim. Mas qual é o papel dessa indignação? Provocar dentro de nós o desejo de fazer esse mundo ser diferente, então, a partir da parte que nos cabe. Como a Ângela fez. A Ângela, ao sentir a dor de perder um filho e de perder a mãe, ela resolveu recrutar tudo o que a fé havia dado ela ao longo da vida. E resolveu proclamar a vitória, mesmo com o rosto coberto de lágrimas. Aí volta ao início. Quando a gente proclama uma vitória, mesmo sem a gente ter ainda a matéria-prima daquela vitória já nas mãos, a gente dispõe o espírito a não mergulhar no fracasso. É como se a graça de Deus se antecipasse dentro de nós, nos ajudando a compreender aquele momento difícil e nos dando o entendimento de que a vitória chegará. Porque o desafio do que sofre, aquele que está sofrendo hoje, por exemplo, uma perda, pode ser que você esteja me assistindo e você tenha sepultado um ente querido hoje. Pode ser que você tenha visto morrer um amigo, um filho, um pai, uma mãe, um irmão. É assim. Todos os dias alguém está perdendo. Mas a graça de Deus hoje pode lhe visitar, não lhe retirando essa saudade, porque esse é um processo humano. Deus não tem como retirar o que é humano. A saudade é um dom que nós temos dado por Ele. Como é que Ele vai tirar isso de mim? Eu não quero. Eu não quero deixar de sentir saudade das pessoas que eu amo. O que eu quero é que essa saudade se torne leve dentro de mim, que não seja um fardo para me deprimir, para me amargurar. Então eu permito que a mão de Deus comece já a me consolar hoje e eu alimente esse pensamento. Quem perdeu alguém hoje precisa começar a alimentar esse pensamento. A dor que eu estou sentindo hoje não é definitiva. Porque o grande problema do sofrimento é quando nós olhamos para ele e quando a gente sente aquela dor terrível, tão próxima do acontecimento, é natural que doa de maneira terrível, mas a gente começar a alimentar a esperança de que essa dor vai mudar o formato dela, de que ela será sim suportável. Por mais difícil que nos pareça o dia de hoje, você pode ter certeza
que, se bem vivido, se vivenciado tudo isso, com fé no coração, deixando-se visitar por essa sabedoria divina de que tudo vai passar, que vai ficar diferente, esse dia tão terrível hoje pode ser num futuro um dia de aprendizado. Porque é assim que as pessoas crescem. É assim que nós superamos. É assim que nós avançamos. Eu fico pensando, né? Eu tive uma vida muito difícil sempre. A vida na minha casa não é fácil até hoje. Eu tenho muitos motivos para poder desanimar. Tenho muitos. Todos os dias eu tenho motivos para desanimar. Por aquilo que eu não consigo com os meus irmãos, com os meus amigos, com aquilo que eu não consigo comigo mesmo, por aqueles que eu vejo morrer, por aqueles jovens que eu gostaria tanto que estivessem vivendo diferente, mas não. Estão lá perdidos nas drogas, na prostituição socializada, no álcool. Por ver o meu país tão injusto, por ver tantas vezes os nossos governantes fazendo o absolutamente contrário do que deveriam fazer. Deveriam cuidar da gente, mas às vezes saqueiam o cofre público, lá onde nós depositamos os nossos impostos, para que este país seja melhor, para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha segurança, para que os nossos filhos tenham uma boa educação. Todos os dias nós temos motivos para desanimar. Todos os dias você também tem motivo para jogar a toalha e dizer, olha, a partir de hoje eu não luto mais. Mas não é assim que se faz gente grande. Não é desistindo que se faz gente grande. E por isso que vale a pena o testemunho, porque você vê que o outro não, que você não está sofrendo sozinho, que isso é humano. Eu gosto de dizer, né? Falo no meu livro, no Quem Me Roubou de Mim, que nós muitas vezes estamos estranhos às questões humanas. Nós estamos ficando estranhos a nós mesmos. Nós estamos estranhos ao sofrimento. Nós estamos estranhos à morte, como se isso não fizesse parte da nossa vida, como se isso não fosse um processo natural da vida. Não pode ser assim. Esse livro aí que está aparecendo, ó, Quem Me Roubou de Mim, além de falar do sequestro da subjetividade, fala justamente dessas perdas que o mundo contemporâneo, que o mundo de hoje está nos trazendo. Prejuízos terríveis. Por quê? Porque a gente não se reflete, a gente não se pensa. E quem não se pensa vai ter muita dificuldade de pensar a vida com mais amplitude. Porque a maneira como eu me penso reflete na maneira como eu penso a minha vida. Como eu olho para as pessoas, a maneira como eu me olho reflete na maneira como eu olho para o outro. Então, esses sofrimentos que fizeram parte de você ao longo deste ano, eles têm que lhe trazer um fruto, sim. E se não trouxeram, você pode ficar esperto. Pode ser que você esteja deixando de arrancar deles o aprendizado. Pode ser que você esteja guardando os fracassos na estante, sabe? Sem reciclá-los. Não, fracasso tem que ser reciclado. Aquilo que você lutou, eu posso dizer, encontrei tantas pessoas que passaram pela batalha contra o câncer, ou porque lutaram consigo mesmas, ou porque lutaram com as pessoas mais próximas. Só quem já passou por isso sabe como é difícil. Mas depois que passa, depois que termina, não é verdade? Você olha para o cabelo que voltou a crescer e você identifica que aqueles cabelos representam sonhos. Só quem precisou perder os cabelos para fazer um tratamento de quimioterapia sabe o que é a alegria de vê-los nascendo novamente. Só quem precisou passar pelo mal-estar de uma quimioterapia, de ficar tantas vezes horas e horas dentro de um hospital esperando pelo atendimento, e depois você ver o resultado de que aquilo deu certo, de que o tumor regrediu, ou então a cirurgia que fez, que foi bem sucedida. Então quando renascem os cabelos, meu Deus, que respeito nós precisamos ter por esses cabelos que nascem. São mais que cabelos. É o renascimento de sonhos, de esperança, de futuro. É alguém que de alguma forma pode dizer, a vida aqui venceu.
E nós continuaremos lutando por essa vida. Porque só quem se viu nesse limite, nesse limiar estreito entre vida e morte, saberá identificar o quão a vida é preciosa. E deixaremos de reclamar menos. Reclamaremos menos. Porque um dia a gente viveu esse limiar e a gente sabe muito bem. Há 3 meses que eu estou lutando, com um problema que eu tive nesse ouvido esquerdo. Há 3 meses eu não sei o que é silêncio. Eu que gosto tanto. Então às vezes eu acho que eu vou ficar louco com um barulho que não termina dentro do meu ouvido. Eu tive uma pequena perda de audição, provocada não sei porquê, sei lá. São tantos os motivos que podem provocar aquilo que eles chamam de surdez súbita. O que é a surdez súbita? Quando você de repente acorda com um barulho no seu ouvido, você vai e faz uma audiometria, que é um exame que mede a audição. Aí eu descobri que eu perdi 3 frequências graves. Nem fazem falta. Poderia viver perfeitamente sem elas. Até o doutor Daniel, que tem me acompanhado, me disse: padre, é um diagnóstico muito bom. Depois outros médicos, amigos meus também, doutor Vianney lá em Petrópolis, que eu tive a oportunidade também de conversar, de passar por ele, fui tão bem atendido por ele. Todo mundo dizendo, o diagnóstico é muito bom. Quando se perde frequências graves, se recupera praticamente tudo novamente. Só uma questão de tempo. Mas o problema, minha gente, não é essa bendita frequência grave que eu perdi, não. O problema é conviver com esse barulho, esse zumbido dia e noite. Sabe quando você deita para dormir cansado e você não consegue dormir porque aquele barulho te perturba, te perturba, te perturba. E ontem, graças a Deus, eu tive assim um dia tranquilo. Foi o primeiro dia em que eu posso dizer que o zumbido não ficou o tempo todo. Foi o primeiro dia em que eu tive a oportunidade de voltar a saborear alguns momentos de silêncio. Ele não foi embora, está aqui. Vai, volta, fica baixinho, fica mais alto. Mas ontem, eu vivi um dia inteiro naquele silêncio que eu gosto, que me faz bem. Você não pode imaginar de como eu valorizei aquilo. Você não pode imaginar de como para mim foi gratificante ter a oportunidade de valorizar uma situação que às vezes passa despercebido, porque eu me acostumei com ela. Então, como agora eu estou tendo de conviver com um barulho no meu ouvido, e se Deus quiser, vou dar um jeito de curar isso, ou pelo menos diminuir isso, para eu não ficar louco, senão a gente fica louco, a gente não consegue se concentrar, tudo fica mais penoso, a gente fica mais cansado, menos paciente com as coisas. Então, sabe, quando você experimenta aquilo que antes você tinha e não sabia valorizar. Se Deus me der a graça de ser curado disso, você pode ter certeza que eu nunca mais vou interpretar o silêncio da mesma forma. Porque passar 3 meses com esse barulho o tempo todo no seu ouvido não é brincadeira. Então, quando eu tiver a oportunidade, como eu tive ontem, temporária, mas tive, de voltar a experimentar o silêncio, eu quero saborear aquilo com todas as forças da minha alma. Porque para isso serve o sofrimento. Por isso que eu estou lhe dizendo, o que lhe aborreceu ao longo desse ano? O que foi penoso para você? Eu dei meu testemunho, falei o testemunho da Ângela, a minha história é tão pequenininha, perto de tantos sofrimentos que a gente teve. A gente teve a Célia, nossa amiga aqui, que trabalha conosco, que enfrentou o ano passado, um pouco esse ano também, né, Célia? Ainda na continuidade do tratamento, 2010, 2011, continua em tratamento. A Célia sabe, nós vimos quando os cabelos da Célia caíram e depois vimos a alegria quando nasceram. Está aqui, trabalhando, feliz da vida, levando a mãe dela por onde vai, com amor, com carinho. Mostra a Célia para nós, essa menina tão especial, tão cheia de Deus, que foi um testemunho para nós aqui, para quem esteve ao lado dela. Fé, todos nós temos crises de fé. E é impossível você querer retomar a fé do tempo que você era criança. A fé que era no tempo da infância valeu para aquela época, não é? Eu nunca lamento a fé que eu tinha no passado e que não tenho hoje mais. A fé da gente vai avançando.
ela vai evoluindo. E muitas vezes, por não saber compreender a evolução da nossa fé, nós julgamos que nós não estamos acreditando mais. Primeira coisa, a gente precisa fazer uma distinção. Fé não é sentimento. Definitivamente, o nosso sentimento não pode determinar o que nós chamamos de fé. Por quê? Porque nem sempre a minha experiência de Deus vai me fazer sentir alguma coisa. Da mesma forma como eu posso pegar um texto, fazer a leitura daquele texto, e ele não tocar absolutamente nada na minha sensibilidade. O texto continua tendo o seu valor, não é verdade? Pode ser que naquele momento eu não estivesse tão sensível para perceber aquele texto, para perceber as belezas que estão presentes nele. A vida é assim. A nossa experiência de fé consiste, primeiro, a gente tem que compreender que é um dom que nós recebemos. Eu não tenho fé porque eu quero. É um dom que eu recebo de Deus. E por isso que é o primeiro dom que nós precisamos pedir todos os dias quando a gente levanta. Senhor, me dê a graça de continuar acreditando. E aí nós precisamos compreender que a nossa fé em Deus, ela tem outros desdobramentos. Por exemplo, quando eu acredito em Deus, eu sou convidado também a acreditar na humanidade. Você já parou para pensar que muitas vezes existem pessoas que acreditam em Deus e não acreditam na humanidade? E que existem pessoas que acreditam na humanidade, mas não acreditam em Deus? É natural que essa dicotomia aconteça. Sobretudo, por exemplo, depois do Iluminismo, que foi aquela época da história em que as ciências quiseram explicar todos os ocultismos que estavam presentes na Idade Média, os exageros da religião, né, ou até mesmo aquele excesso de superstições que fazia parte do contexto da Idade Média, foi altamente criticado pelo tempo das luzes, né, do Iluminismo, que veio como uma revolução cultural que tentou desfazer e menosprezar todo o processo de fé humana. Só que aí hoje nós estamos num momento em que a crítica do Iluminismo já nos serviu para a gente corrigir os nossos exageros daquele tempo, para a gente encontrar um equilíbrio hoje na nossa forma de acreditar em Deus, equilibrando essa fé em Deus com a fé na humanidade. Eu me recordo que o grande salto de fé que eu dei na vida foi no momento em que eu compreendi que a minha fé em Deus estava diretamente ligada na minha fé ao ser humano. E que eu não podia acreditar em Deus descrendo do ser humano. E que o mesmo processo também seria inválido. Não posso acreditar somente na humanidade e descrer em Deus. É nesse equilíbrio que eu preciso contextualizar a minha fé. Muitas vezes, meu filho, o que a gente considera falta de fé é um desequilíbrio entre uma realidade e outra. E agora eu já falo para você também que me escuta. Como é que está o equilíbrio entre a sua fé em Deus e fé na humanidade? Porque o bem-estar espiritual que nós precisamos viver, o que eu chamo de bem-estar? Uma fé equilibrada que faça bem ao coração humano, ela precisa mover a fé que eu tenho em Deus para a realidade histórica onde eu estou situado. Eu digo isso, precisa equilibrar, porque muitos desequilíbrios que nós encontramos na humanidade hoje estão diretamente ligadas ao processo de fé em Deus. Olha, minha gente, eu não tenho medo de dizer isso. Como homem da religião que lida o tempo todo com o processo religioso, eu encontro muitas pessoas em que a religião fez muito mais mal do que bem. Pessoas desequilibradas. Pessoas que perderam o referencial de bom senso. E você deve conhecer gente assim também. Que por causa da fé em Deus, acabaram desprezando a vida humana, acabaram renegando, relegando todo o processo humano histórico, desconsiderando, Muita gente deixou em alguns momentos encontrar na vida o lugar do sacrifício, só que a gente precisa entender que sacrificar
é fazer ser sagrado. Então eu sacrifico a minha vida, mas não significa que eu fico lá sofrendo o tempo todo, não. Eu faço ser santo tudo que é meu. Eu coloco sobre o altar para sacrificar, para tornar sagrado, para tornar santo. Aí é o equilíbrio. A fé que eu não estou vivendo o desdobramento dessa fé aqui na história. Não é verdade? Então este equilíbrio é importante. E muitas vezes nós consideramos como falta de fé a nulidade de um destes aspectos, destes pontos. E aí nós precisamos buscar, mergulhar dentro da nossa condição humana e investigar bem o que é que nós compreendemos como fé, não é verdade? Onde é que eu estou errando nessa compreensão toda? O fato é que, muitas vezes, nós ficamos insistindo numa fé imatura, e quando passa o tempo dessa fé imatura, ela já não nos sustenta mais, a gente fica achando que não nos restou mais nada. Mas é por isso que a Sagrada Escritura fala de maneira tão clara e de maneira tão direta. Em um tempo da vida, a gente precisa de alimentos líquidos, por causa da dificuldade de engolir, não é verdade? Mas vai chegar o momento em que nós estaremos preparados para os alimentos sólidos. E eu acredito nisso, traduzindo isso para o contexto da nossa experiência de fé. Em muitos momentos da nossa vida, nos é permitido ter uma fé ingênua, porque faz parte daquele momento. Mas depois essa fé precisa amadurecer. Eu não posso querer, na minha idade adulta, acreditar da mesma forma como eu acreditava no tempo que eu era criança. Eu posso até guardar muitas coisas bonitas da minha infância, da minha inocência, mas a minha fé precisará avançar. Quantas pessoas, né? Eu cheguei a conhecer muita gente. Ah, padre, eu perdi a fé. Como assim perdeu a fé? Ah, porque eu fui estudar o que a igreja fez na Idade Média, como a igreja foi cruel, a igreja matou muita gente, a igreja teve a questão da Inquisição. Muita gente perdeu a fé porque estudou na história que a igreja praticou a Inquisição. Tudo bem, um erro histórico. Mas será que a minha fé é tão pequena a ponto de ceder tudo, de acabar, só porque eu estudei uma fragilidade da igreja no tempo da história? Será que a minha fé depende? Será que ela não sabe compreender o processo que avança? Que a igreja já pediu perdão por aqueles erros cometidos? Que a igreja não é só divina, ela é também humana? Mas que quando eu olho para essas fragilidades humanas, eu não posso esquecer a força do Espírito que está tentando conduzir isso. O Espírito Santo deve ter sofrido muito no momento da Inquisição também, porque ele também certamente não queria aquilo. Mas a compreensão das pessoas que guiavam a igreja naquele momento não era capaz de compreender o que o Espírito estava indicando. Gente, isso acontece com a gente. Quantas vezes nós cometemos um erro porque nos faltou clareza na compreensão do todo, não é verdade? Mas a minha fé, ela não pode ir embora porque eu descubro uma fragilidade daqueles que me ajudam a crer. É igual aquela velha história. Ah, eu não acredito mais na igreja porque o fulano de tal, o padre tal, fez isso, isso, isso e isso. E eu não concordo com isso. Se a sua fé depende de um padre, então você está com um problema muito sério. Um padre é uma seta, é um indicativo, mas ele não é Deus. Eu gosto de dizer muito isso. Olha, se você se decepcionou comigo como homem, como padre, eu lamento. Gostaria muito de ter acertado com você, mas eu sou frágil. Nem sempre eu consigo acertar. E eu erro muito. Agora, se você se decepciona comigo, tudo bem. Agora, não se decepcione com aquele que eu anuncio. Não confunda as coisas. Você não pode misturar a fé que você tem em Jesus com a fé que você tem em mim. Veja bem, aqui é interessante porque nós temos os dois pontos que eu acabei de falar. Fé em Deus e fé na humanidade. Graças a Deus eu assumo com muita alegria a responsabilidade que eu tenho, a autoridade que eu tenho. Isso é responsabilidade para mim. Saber que no seu processo de fé em Deus,
Eu participo. Eu assumo com você essa responsabilidade humana de ser um padre que possa lhe ajudar no seu processo de fé. Mas eu não sou o final do seu processo. Eu sou apenas um ponto por onde a sua fé passa. Talvez uma palavra que eu lhe dê, um conselho que o meu programa aqui faz para as outras pessoas e que acaba valendo para você, né? Outro dia uma pessoa falando comigo isso, né, padre? O senhor precisa ter muito cuidado, porque as pessoas escutam o que o senhor fala. Ela falava assim, com carinho, né? E é verdade. Muita gente presta atenção mesmo no que eu estou dizendo. Significa que eu sou, naquele momento da vida, o braço histórico dessa fé, que também é transcendência. Mas veja bem, se você se decepciona com aquele que de alguma maneira foi ponte por onde a sua fé passou, por onde Deus atravessou a ponte para chegar até o seu coração, passa. Não se decepcione com aquele que você precisa conhecer. Não é verdade? O processo humano é assim, minha gente. Então, muitas vezes, o que nós analisamos como falta de fé é uma imaturidade só que vai passar. Agora, a fé precisa ser amadurecida, desenvolvida. Como é que a gente faz isso? Quem nos domina é o insaciável apetite dos olhos. A gula que nos faz querer comer o mundo, um canibalismo visual que nos empanturra com a vida alheia. Garfos e facas, talheres virtuais. Nossos enjoos não são sem motivo. Viver de vida alheia adoece o gástrico das emoções, causa indigestão. Primeiramente, nós não somos puristas, nós não estamos aqui para fazer um discurso moralista, vamos primeiramente reconhecer a verdade. Sim, a vida alheia sempre vai nos interessar. É natural do humano essa curiosidade por saber como o outro vive, como o outro pensa, como o outro faz. É natural que você tenha uma curiosidade aguçada sobre as pessoas que você admira. A gente, quando vê uma série e gosta da atuação daquele ator, daquela atriz, quando a gente vê um filme, imediatamente a gente quer saber quem é essa pessoa. Aí você passa a seguir nas redes sociais. De alguma forma você quer saciar essa curiosidade. E ela, no primeiro momento, é saudável, é interesse pelo outro. Que bacana o trabalho dele, a gente valoriza, a gente quer ver mais coisas. Mas há um limiar estreito entre o saudável e o doentio. Que é quando a vida do outro passa a nos interessar mais do que a nossa. Que é quando nós começamos a construir uma rotina em que a vida do outro é mais pautada do que a nossa realidade. Aí acende-se a luz, ou deveria acender, né? Excesso de vida alheia pode ser sintomas de que nós não estejamos dispostos a olhar a nossa. Excesso de vida alheia pode ser um sintoma de que a vida dos outros esteja sendo bem mais interessante do que a nossa. Se não na realidade, mas pelo menos na ilusão. E a maneira mais eficaz de lutar contra tudo isso é qualificando a nossa vida. Qualificar a sua vida. Seja você o seu ponto de partida e de chegada. Aí passa pelos outros? Passa. Interessa-se pelos outros? Interessa-se. Inclusive, o interesse deveria girar muito mais em torno do que de bom nós podemos fazer pelos outros. A vida do outro deveria nos interessar assim, o que eu posso passar para agregar? O que eu posso fazer para tornar a vida da pessoa melhor? Aí sim nós estamos no lugar certo. A curiosidade que é normal, que faz parte de todos nós, com moderação, para que isso não nos ocupe muito mais do que deveria. Desejo do fundo do meu coração que a sua vida seja tão interessante, tão interessante, tão interessante, que lhe reste pouco tempo para preocupar-se com o que está fazendo o outro. Volto a dizer, somente para agregar e fazer bem. Se por acaso você sente que pode fazer bem a alguém, que pode ajudar uma pessoa a ficar melhor, nunca perca essa oportunidade. Mas que não seja um exercício de curiosidade, de dar alimento aos olhos para essa insaciável fome que nós temos de saber
de coisas, situações, pessoas que nem nos dizem respeito. Final de ano é um tempo de balanço, né? O comércio faz o seu balanço para ver se teve lucro, se teve prejuízo. É também tempo para nós fazermos o nosso balanço. A gente aproveitar a oportunidade da limpeza espiritual que o Advento nos convida e a gente então fazer a nossa reflexão, pensar: será que valeu a pena viver como a gente viveu? Sabe, minha gente, a maior riqueza que nós podemos acumular na vida, a riqueza que verdadeiramente faz diferença, é humana. Ela passa o tempo todo pelos laços, pelos significados. Eu não falo de riqueza humana só desse território aqui, não. Estou falando humanidade. Você saber que hoje você pode acumular uma riqueza que não se esgota, que é o vínculo, que é o laço, a amizade, o amor. Porque isso dá sentido à vida. Pensar que essa riqueza todos nós podemos viver. Ainda que nos falte materialmente alguma coisa, nós podemos nos enriquecer de amor, nós podemos oferecer amor e nós podemos ser pessoas ricas em nossas relações humanas. Nós precisamos pensar ao final de cada ano essa riqueza. Estamos cultivando ou não? Estamos vivendo do jeito certo? Estamos pensando na oportunidade de hoje viver o verdadeiro significado do Natal, construindo riquezas no nosso coração? Será que o nosso coração está sendo ocupado? Será que nós estamos ocupando o nosso tempo, a nossa oportunidade de ser quem a gente é da melhor maneira? Será que hoje o meu coração, será que ele pode dormir satisfeito com o tanto que ele amou? O que ao longo deste ano eu escolhi guardar no meu coração? Como foi que eu me cultivei? Como foi que eu cultivei os meus laços? Como foi que eu cuidei das pessoas que eu amo? O que eu escolhi viver? Como escolhi viver? O que escolhi fazer? A libertação acontece na nossa vida cada vez que nós anunciamos e que nós permitimos a força do ressuscitado em nós. Então hoje eu quero, digamos que eu faça a experiência de ser um homem meio morto. A gente faz isso o tempo todo, né? Quantas vezes na vida nós estamos meio mortos? Quando é que nós estamos meio mortos? Quando prevalece em nós o desânimo, quando prevalece em nós o ódio, quando prevalece em nós o rancor. Agora, eu anuncio o ressuscitado. Eu me recordo que eu não nasci para viver nesse estado de estar meio morto. Eu tenho que estar vivo. Para dar conta da vida, eu tenho que estar vivo. Eu tenho que ser esse primeiro lugar onde a vida encontra um espaço. E isso é anunciar o ressuscitado. É isso, consiste eu estar comprometido com as causas de Jesus. Nós não podemos pensar, gente, que eu vou seguir o Jesus que eu quero. Não, há um dado objetivo deste segmento. A igreja nos ensina, as igrejas nos ensinam. Eu falo a partir da igreja que eu professo, da fé que eu professo, a igreja católica. Ela me ensina a presença, ela me ensina o evangelho, ela me ensina o jeito que Jesus é, o jeito que Jesus viveu, o jeito como Jesus agiu. E nisso nós descobrimos um modelo de humanidade e um modelo que eu quero seguir. E esse modelo humano é ressuscitado, ele está ressurreto, ele está no meio de nós, mesmo tendo passado pela experiência da morte. Por quê? A morte não foi determinante para ele. Ele venceu a morte, ele é glorioso, é uma presença gloriosa no meio de nós. Isto é, já não está morto, mas vive. E porque vive, me faz viver também. E isso é o desafio de toda hora, né? Hoje eu preciso trazer o ressuscitado para o mundo. Eu preciso anunciá-lo pela força da minha presença, das minhas escolhas. Eu trago a ressurreição para dentro de mim. Eu aceito a ressurreição todos os dias. É por isso que a liturgia cristã será sempre a celebração do ressuscitado, nos fazendo ressuscitar também. Tudo acontece na força do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
sempre nos trazendo, fazendo com que a igreja caminhe neste processo de purificação, de retomada da vida. Nós saímos de nisso consiste a redenção, né? É você retirar uma pessoa de um estado desfavorável e colocá-la num lugar melhor. Isso é a experiência de ressurreição. O que estava morto agora está vivo. E é interessante, minha gente, porque nós precisamos fazer isso dentro de nós o tempo todo. Você passa momentos da sua vida em que você precisa ressuscitar. Nós precisamos ressuscitar todos os dias. Não são poucas as situações que nos matam. E não é na morte no corpo. Morte dos motivos, dos objetivos, né? Quantas vezes a gente vai perdendo os objetivos na vida? A gente vai morrendo para esses objetivos. A gente vai perdendo as motivações, a gente vai perdendo o brilho. E assim como uma louça vai ficando encardida, né? Se de vez em quando a gente não dá uma lavadinha nela, ela vai perdendo a beleza. A mesma coisa acontece com a gente. Se a gente perde de vista o convite que o ressuscitado nos faz, de mergulhar nele todos os dias da nossa vida, para que a gente ressuscite também com ele, nós vamos perdendo o brilho, a gente vai ficando meio morto, a gente vai perdendo a graça, e a morte vai vencendo. Mas não é esse o objetivo. Anunciar o ressuscitado consiste, antes de qualquer coisa, viver a dinâmica da ressurreição na nossa história. Quando você tiver a oportunidade de colocar alguém nesse mundo, descubra que educar é revestir de um amor que fala não, de um amor que proíbe, de um amor que impõe limites, mas também de um amor que permite, que abraça, que põe para chorar quando as nossas dores são maiores do que nós. Porque com o tempo, à medida que a gente vai perdendo as pessoas que cuidam de nós, você vai sentindo como é duro ser sozinho no mundo. E aquela mãe que ficava te enchendo o saco, ligando, perguntando onde você está, onde você foi, com quem você vai. Um dia, quando esse telefone não tocar mais, você vai sentir saudade. Ai, como eu queria que minha mãe me incomodasse agora, me mandasse voltar para casa. Eu voltaria correndo, só para ter o direito de reencontrá-la. Quando teve aquele desastre lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul, uma das pessoas que fazia o resgate, depois que a boate pegou fogo e o chão da boate estava repleto de gente jovem como você, que morreu asfixiada. Um daqueles bombeiros, aos prantos, contou que no meio daquele monte de gente morta, os celulares tocavam insistentemente. E alguns que estavam jogados no chão, ele só via o nome mãe. Aqueles celulares esparramados pelo chão, ao lado daqueles meninos e meninas mortas. Do outro lado da linha tinha uma mãe ligando. Aquele telefonema nunca pôde ser atendido. Nunca. A vida é um intervalo entre o dia de chegar e o dia de ir embora. O que vai fazer a nossa vida dar certo são as escolhas que nós fizermos. Se elas estiverem alinhadas ao que Deus quer de nós, não pode dar errado. Haverá sofrimento? Sim. Mas é aquele sofrimento que você passa sabendo que ele vale a pena. É o sofrimento que nos redime. É aquela liberdade linda que Deus nos dá e que você vai despertando aos poucos, que você vai se tornando quem você é, quem Deus criou em nós. Deus não errou em mim, Deus não errou em você. Conversão não é a gente se transformar numa outra pessoa, não. É a gente se transformar em quem Deus fez em nós. Ou então Deus seria imperfeito se Ele criasse uma criatura que precisasse de mudança. Não. Ele precisa que nós cheguemos ao que Ele criou de nós, e a isso nós chamamos de santidade. E para isso você precisa se amar, você precisa ter respeito por você.
E você não pode medir o seu valor com a régua de quem não tem respeito por você. Quando você não aceita mais o lixo emocional do outro, quando você diz, opa, em mim você não vai mais julgar os seus lixos emocionais, porque eu não sou um baú de lixo. Eu não sou um território baldio. Eu sou um território ricamente comprado por Deus, selado como um valor absoluto que não pode ser negociado. A maneira mais eficaz que Deus tem de nos proteger é quando a gente se ama. Quando você tem respeito por você. E quando você confessa o seu pecado, e aquele breve momento que você esqueceu do seu valor, porque geralmente o pecado nos humilha e nos faz pensar que somos só aquilo. O grande problema do pecado é a gente olhar para ele e a gente se reduzir a ele. Não, você não é um pecado. Você é apenas uma pessoa que peca. E quando você pede perdão e o Padre absolve você, por trás daquela forma que a gente diz, que a gente absolve o seu pecado, nós também estamos sugerindo, como se nós pudéssemos dizer no seu ouvido, volte a se amar. Volte a ter respeito por você. Expulse da sua vida tudo aquilo que você sabe que é nocivo à sua vida de integridade, de dignidade e de santidade. Se tiver alguém na sua vida que estiver desfazendo do valor que você tem como pessoa, reconsidere este relacionamento. Reposicione os papéis. Porque a maior graça que nós podemos ter na vida, minha gente, é quando nós descobrimos o valor que a gente tem e a gente segue vida fora, reivindicando o direito de sermos respeitados no valor que temos. Para você recordar-se do valor que você tem, do quão você é precioso aos olhos dele. Evangelizar, minha gente, evangelizar é restituir a autoestima. É você tocar o coração do outro para que ele se perdoe. E se perdoando, sinta-se perdoado por Deus. Quantas pessoas na minha vida como padre eu absolvi os pecados dela, mas não adiantou nada. Porque ela não se perdoa. A gente só sente o perdão de Deus na nossa vida quando a gente aprende a lidar com as nossas fraquezas e administrá-las com respeito, com amor. Você só vai ter este entendimento no dia em que você aprender a lidar com você. E aí você não vai se negociar aquilo que você tem de mais sagrado, que é seu coração, sua consciência, seu corpo. Se tiver que entrar na sua vida, que seja pela porta da frente, retirando as sandálias dos pés, porque o território é santo. E eu não estou inventando isso não. Foi Jesus que nos revelou isso. Diga ao outro: Deus ama você, independente do que você tenha feito na sua vida. E Ele é capaz de trocar reinos. Às vezes a nossa dificuldade de acreditar que Deus nos ama está no fato de nós não nos amarmos o suficiente. Eu sei que às vezes é difícil falar de amor próprio sem que isso não nos pareça uma atitude egoísta, não. Amor próprio enquanto essência que nos ensina tudo sobre o amor. É a primeira instância do amor que você pode experimentar. É o amor que você tem por você. Aliás, é a partir dele que você ama alguém. É a partir dele que você se sente amado por alguém. Porque não adianta você tentar amar uma pessoa que não se ama. É difícil. Todo tanto de amor que você oferecer não será o suficiente, porque quando ela não acredita nela, quando ela não tem amor por ela, dificilmente ela vai acreditar que alguém possa ter visto algum encanto nela. Se eu não descobrir o amor que eu preciso ter por mim, eu jamais vou acreditar que você possa ter visto algum valor em mim.
Porque para eu acreditar no valor que você viu em mim, eu preciso ter visto também. Era justamente o que Jesus fazia com as pessoas. Ele fez isso com Madalena, ele fez isso com Zaqueu, ele fez isso com Bartimeu. Ele fez com que aquela pessoa voltasse a ter um olhar misericordioso e amoroso por ela mesma. E aí depois ficou mais simples receber o amor do outro. Às vezes, nós escutamos muito sobre o amor de Deus por nós, mas ele não entra dentro do nosso entendimento, porque geralmente ele esbarra numa pessoa que ainda não tem amor nem respeito por si. Por isso que o primeiro movimento da conversão é a gente voltar a se amar. E aí, quando a gente chega a essa resposta, Deus me enxerga, mas é por dentro. Eu nunca vou ter a sensação de ser enxergado por Deus se eu não aprender a me enxergar. Por isso, minha gente, nunca negligencie a sua experiência de autoconhecimento. É a única forma que você tem de conhecer a Deus, é conhecendo quem você é. Soa muito estranho a gente não conhecer a pessoa que Deus criou em nós. Quanto mais você se conhecer, ainda que você precise de terapia para isso, os terapeutas estão aí para nos ajudar a viver esse entendimento. Quanto mais delicado e assertivo for o olhar que você tiver sobre você, maior será a sua capacidade de perceber Deus na sua vida. E escreva uma coisa: sabe quando é que você vai se sentir amado por Deus? No dia que você aprender a se amar. Por isso que o primeiro passo da conversão chama-se reconciliação. Primeiro passo da conversão, você se reconcilia. Significa que você vai ter que ter um entendimento com você. Se perdoar pelo passado que você amargurou, aquilo que não foi bonito, os fracassos. Você se reconcilia com tudo isso e começa a se interpretar de forma mais positiva. Aí você descobre o valor que você tem. Você fica mais amável, mais fácil de lidar. Sim, aliás, o diabo faz uma festa na vida de quem não se ama. Na vida de quem não se ama, o diabo enfia facilmente a prostituição. Na vida de quem não se ama, o diabo enfia facilmente os seus vícios. Por quê? Porque quem não se ama não tem respeito por si. Não pensa no prejuízo que é viciar-se em alguma coisa. Quem não se ama tende a ter relacionamentos tóxicos, e o diabo é especialista em colocar na nossa vida relacionamentos tóxicos, porque ele sabe que quando mina a sua capacidade de se amar por meio de um relacionamento tóxico, elimina a sua capacidade de dizer não a ele. Felizes os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. A misericórdia é um conceito essencial à vida de santidade. O que é miserere? Sentir a miséria do outro. O coração misericordioso é aquele que abraça. Ter o coração misericordioso é você ter o amor em ação. Vida de santidade é isso. Eu não sou perfeito, meu amor não é perfeito, mas eu estou atento para que ele seja misericordioso. Quando eu vejo alguém sofrendo, eu imediatamente sou arrebatado pelo sofrimento do outro. Mas eu não sou um mero espectador. Eu quero ser uma lança que entra lá onde sofre e tenta modificar alguma coisa. Às vezes, materialmente, quando nos é dada a oportunidade, né? Quantas vezes, materialmente, você se comove? Nossa, tem uma historinha essa semana eu escutei, não foi porque ele quis contar, não, foi por acaso. O Everson, que trabalha comigo, foi lá na casa da Ziza levar um material de som da capela que estava aqui no tempo que a gente está fazendo a missa todo domingo. E ele falou que ele sentiu sede quando saiu da casa da Ziza, e antes de pegar o carro para voltar,
para Taubaté, que é onde ele mora também. Ele quis entrar no barzinho assim de frente para comprar uma água. E quando ele foi nesse barzinho, um senhor falou para ele assim: ô moço, eu moro em Guarapuava, eu e minha esposa, nós estamos aqui numa situação de miséria, a gente veio tentar a vida aqui em São José dos Campos, deu tudo errado. Será que o senhor pode me dar alguns reais para o senhor me ajudar a comprar essa passagem? O senhor não precisa nem entregar para mim. Se o senhor não achar que eu estou mentindo, o senhorzinho aqui do mercadinho está recolhendo dinheiro para mim. E na hora que tiver o valor, eu vou. Ele vai comprar para mim a passagem. Aí o Everson olhou para o senhorzinho concordou, falou: é verdade. E o Everson imediatamente identificou que ali existia verdade naquela história. O Everson não é um menino rico, trabalha, ajuda a família, tem uma ligação linda com a mãe, com a família, com os irmãos, ajuda todo mundo que ele pode, os amigos dele, eu sei que ele ajuda. Ele falou que naquela hora ele falou assim: eu atravessei essa rua, não foi para comprar água. Eu atravessei essa rua, foi para encontrar esse senhor e ver que ele tem uma sede diferente da minha. Tem sede de voltar para casa, tem sede de voltar a ser gente, de não ficar aqui nessa situação de insegurança, de instabilidade. Aí o Everson perguntou, né, quanto é a passagem? Ele falou lá, 400 e poucos reais que faltava para comprar para os dois. Ele falou: fica tranquilo então, que o senhor já vai ter o dinheirinho, vou dar o que falta. Ele disse que esse homem não acreditava, né, porque ele não imaginava que alguém fosse ali se dispor a dar aquele valor todo. Ele disse que ele se ajoelhou, assim, num ímpeto de gratidão, ele se ajoelhou. Eu soube dessa história porque a gente estava falando de uma outra coisa, de quando nós estamos num momento achando que é para viver aquilo e de repente Deus nos mostra o outro lado. O que acontece num momento como esse? É um movimento de misericórdia. Quando você é uma lança, ultrapassa todas as camadas e chega ao centro, onde dói. Isso é essencialmente religioso. Isso é essencialmente espiritual. Às vezes nós podemos fazer isso materialmente, como meu amigo fez por esse desconhecido. Eu posso fazer isso do ponto de vista espiritual. Às vezes eu me deparo com algumas dores tão cruéis, tão difíceis de serem vividas e experimentadas na solidão. E aí eu faço o caminho da lança. Às vezes a primeira camada do coração de quem está diante de mim é cara feia, eu quebro ela. A segunda camada é a arrogância, eu quebro. Porque quando a gente está sofrido, a gente tem cara feia, a gente é arrogante, às vezes. A terceira camada, às vezes, é orgulho. A pessoa sabe que precisa, mas não quer. Você quebra aquele orgulho. E você vai com um sorriso, sem deboche. Não é um sorriso de deboche, é um sorriso de aconchego. E dizer: eu estou aqui. Você não está sozinho. Essa dor não é só sua. E aos poucos as camadas daquele coração permitem que a flecha que você é chegue ao centro, ao lugar que a pessoa precisa. Como é bom isso, minha gente. Não é porque o outro está vendo. Não é para postar no Instagram, não. Aliás, a vida de santidade não combina com essa publicidade que às vezes nós fazemos das nossas caridades. É para você saber. Deus lhe fez atravessar às vezes uma rua para comprar uma água, para você descobrir que ali existe um homem, a sua esposa, que queria voltar para casa. E você pôde materialmente contribuir. Aí você descobre que não era para você ir àquele barzinho, não era para você estar ali, e de repente a situação se fez. Eu costumo pensar que existem caridades que Deus só vai nos permitir fazer, eu e você. Algumas dores Deus vai lhe permitir ver. Tanta gente está ali, mas só você viu.
é porque Deus quer que você faça. Sim. Misericórdia é isso. É quando você percebe que o seu coração é uma flecha que ultrapassa todos aqueles obstáculos que aquela pessoa está colocando e de repente você atinge. Você sente com ele aquela dor que era tão solitária passa a ser sua. Aquela dor que era tão solitária, tão sozinha, você acompanha. Isso é santidade, minha gente. Padre Fábio, como suportar a perseguição? Porque dói demais em alguns momentos da nossa vida. A perseguição, ela faz parte da vida, todas as dimensões da nossa vida, toda a dimensão humana. Todo mundo que é humano, em algum momento experimenta ser perseguido. O que gera uma perseguição? São muitos fatores. Às vezes a pessoa tem inveja de nós, às vezes a gente... Vamos falar a partir de nós. Por que muitas vezes eu persigo alguém? Persigo quando há algo naquilo que me incomoda, há algo naquele comportamento que me deixa desestabilizado. Então eu vou fazer de tudo. Ou então quando o outro está alcançando alguma coisa que eu quero, mas não sei alcançar, não consigo alcançar. Aliás, a inveja, ela nasce justamente disso, né? Quando você olha para o lugar que o outro ocupa e você fica desejando aquele lugar. E aí, muitas vezes, eu assumo uma postura mesquinha de persegui-lo, de falar mal, de fazer isso e aquilo. Minha filha, em se tratando de vida cristã, o grande desafio da vida cristã é nos tornar parecidos com Jesus. Esse é o projeto. Eu quero olhar para o Cristo e quero ter dele a personalidade, eu quero ter dele a palavra, eu quero ter dele a atitude, o jeito de ser. E isso, quando vira uma atitude concreta, é claro que você vai incomodar. Porque nem sempre as pessoas querem a verdade. Nem sempre as pessoas estão dispostas à aplicação da justiça. Por quê? Porque elas querem ser desonestas nas pequenas coisas. Então é natural que quando o cristão consiga viver esse desafio de ser justo, de ser correto, é natural que vão se levantar muitas pessoas para tentar derrubá-lo. Isso acontece muito até mesmo no ambiente de trabalho, né? Quando você descobre que lá existe um processo de desonestidade e você quer quebrar aquilo, você muitas vezes é até ameaçado de morte. Quantas vezes, minha gente? Eu já acompanhei situações assim, de pessoas que precisaram deixar o ambiente de trabalho porque descobriram falcatruas que eram praticadas por pessoas que ali trabalhavam e que ela, por uma questão ética, moral, de verdade mesmo, não posso ser conivente com isso. Eu não posso ficar calado diante dessa injustiça sendo cometida. E aí, no momento em que quer quebrar aquela cadeia de injustiça, até mesmo ameaçada de morte, humilhada, perseguida. Por quê? Porque desejou fazer o bem acontecer. E é por isso que a perseguição está sempre ligada ao martírio. Você sabe que os primeiros cristãos foram muitos, acho que boa parte, poderíamos dizer, foi martirizada. Boa parte dos primeiros cristãos viveu o terrível martírio de serem mortos por causa da fé. Porque acreditavam em Jesus e porque colocavam em prática os seus ensinamentos. Claro, Jesus incomodou. Jesus foi morto justamente porque desafiou as estruturas religiosas, políticas e sociais do seu tempo. Então, o seguidor de Jesus é aquele que vai continuar desafiando. Agora, se continua desafiando, é natural que venha sofrer a mesma perseguição que o mestre. Ou você acha que nós vamos ficar numa situação favorável? E é por isso que sempre precisamos tomar cuidado para que a gente não se adeque
as situações do mundo de hoje para evitar a perseguição, não é? Às vezes a gente tem tanto medo da perseguição que a gente perde a dimensão profética do nosso discurso, e nós não temos o direito de fazer isso. Nós precisamos viver o segmento e assumir as consequências naturais deste segmento. Às vezes você é perseguido dentro da sua casa, porque você pratica uma religião, porque você é adepto de Jesus. Como é que vem essa perseguição? As pessoas te ridicularizam, riem de você, fazem pouco caso daquilo que você gosta, daquilo que você ama. Quantas vezes você precisou esconder do seu marido, dos seus filhos, dos seus irmãos, que você ia participar de um retiro, ou que você estava vindo para a Canção Nova, ou que você ia participar de um grupo de oração? Quantas pessoas eu conheço que não podem contar que estão indo para a igreja, porque são ridicularizadas em casa? Isso é perseguição. É diferente, mudou. Hoje ninguém nos proíbe mais de ser cristãos. Aqui no Brasil, por exemplo, ninguém nos proíbe disso. Pode ser que em outros lugares do mundo essa perseguição ainda aconteça. E lá ainda exista a necessidade do martírio de sangue. Isto é, eu perco a minha vida para poder dar testemunho da minha fé. Mas hoje a perseguição que a gente vive é diferente. Ela passa por outros âmbitos sociais. Então ao defender que eu sou contrário, ao manifestar-me contrário ao aborto, por exemplo, eu sofro perseguições, a igreja sofre perseguições. Como é que nós vamos nos posicionar? Nós vamos mudar de opinião só para não ter a perseguição? De jeito nenhum. Podemos até ter posicionamentos absolutamente contrários a tudo e a todos. Nós temos o direito de ter posicionamentos contrários, sim, porque quem nos rege é o ensinamento de Jesus. Não são as filosofias hedonistas, laxistas, que estão muitas vezes prevalecendo dentro do contexto da sociedade, que tenta uniformizar as pessoas, para que todos pensem da mesma forma, para que essa filosofia hedionda de querer que as pessoas sejam modernas, contemporâneas, arejadas, e identificar que ser contemporâneo e arejado é viver sendo radicalmente contra valores humanos. Ser contra a família, por exemplo. Por mais que o mundo evolua, um filho sempre tem necessidade de ter pai e mãe dentro de casa. Por mais que nós sejamos contemporâneos, modernos e arejados, nós continuamos tendo necessidade de família. Nós não podemos, como igreja, nos calar diante de tudo aquilo que afronta essa família. É postura saudável, é direito nosso. Nós somos portadores da palavra de Jesus, e esta palavra é favorável à vida. E tudo aquilo que for contrário à vida, tudo aquilo que atentar contra a vida, nós somos radicalmente contra. E seremos perseguidos por isso? Seremos. Mas nós seremos perseguidos com alegria. Sabe por quê? Não há nada que possa nos realizar mais do que a sensação de dever cumprido. Fiz o que tinha que fazer. É o que São Paulo fala. Combati o bom combate. Preciso dar a vida pelo Evangelho. E se não é vazando o sangue e morrendo como morreram os primeiros cristãos, será o martírio então de você muitas vezes ser exposto à galhofa, ao ridículo, e você manter firme. Eu acredito em Jesus, sim. Esse é meu compromisso com Ele, sabe? Na oportunidade de ser quem eu sou, de fazer o que eu faço e de ir aonde vou. Nunca vou a um lugar em que eu preciso deixar Jesus na porta. Eu só aceito ir, só estarei lá, se Jesus puder estar comigo. Se eu não tiver que abrir mão do que eu acredito. Já errei muito. Já me equivoquei muito. Já dei entrevistas em que eu não fui suficientemente claro. Já permiti equívocos naquilo que eu falava. E hoje não quero mais isso. Quero fazer de tudo para que
a igreja esteja bem representada em mim. Porque essa é a minha missão como padre. Essa é a minha missão como homem da religião. Estar comprometido com a palavra de Deus e fazer de tudo para que esta palavra prevaleça, para que esta verdade seja